Como que eu devo fazer adubação de manutenção para a cultura dos citros? Depois que eu adubei para plantar, para formar aquela muda já, como que eu faço adubação todos os anos? É exatamente sobre isso que a gente vai estar falando na aula de hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal AgroBrasil, parte 2 do vídeo de adubação de citros. A gente fez o primeiro lá falando sobre adubação de plantio e de formação. Então se você não assistiu, assista, porque é importante, é uma continuação daquele vídeo. E na aula de hoje, então, nós vamos falar sobre adubação de manutenção após o quarto ano. Como que a gente faz a adubação? Então tá bastante interessante, tá um conteúdo bastante completo. Deixa o like, se inscreva, também compartilhe esse material com mais pessoas. Vamos lá! Então, como vocês já viram, a adubação dos citros é dividido em 3 principais fases: plantio, formação e manutenção. Plantio é aquela quando você vai plantar, formação nos 4 primeiros anos e após os 4 primeiros anos começa a adubação de manutenção. Assista aquela aula anterior. E sempre invista em conhecimento profissional para a cultura. Não ache que eu vou fazer como o meu vizinho faz, até você pode fazer, mas entendendo de fato como funciona o teu solo, como é que funciona a tua planta, o que é mais adequado para aquele sistema, conhecendo de fato os fertilizantes e não tendo apenas uma visão superficial. Eu sempre falo que o pessoal, quando vai numa mecânica, ele gosta de entender um pouco de carro também, para não chegar o mecânico lá e trocar todas as peças e te dar uma conta grande. E o agricultor ele tem que seguir essa mesma lógica, ele tem que entender de solo, ele tem que entender de adubação, da cultura que ele está trabalhando, para ele não ser enganado, utilizar um monte de produtos sem necessidade. Beleza? E a gente está fazendo esse trabalho gratuito também para vocês aqui no YouTube, e muitos produtores dão um feedback positivo com relação a entendimento de fertilidade e de adubação. Então a gente colocou aqui de novo os sintomas de deficiência nutricional de potássio. Eu não vou voltar a falar porque na aula anterior eu já destaquei como é que é a deficiência de fósforo também, que a folha às vezes pode ficar um pouco encarquilhada, com uma coloração mais abronzeada, e o nitrogênio, folhas menores e também com uma clorose generalizada. Então se faltar fertilizante depois, você obviamente vai ter uma produtividade menor e você também vai ter problemas com esses sintomas. A análise de solo vai ser a mesma que nós utilizamos para a aula anterior, aula número 1, só que destacando para vocês que após o quarto ano, interessante é refazer essa análise de solo, para você verificar como é que estão os níveis de potássio e de fósforo, porque a adubação de plantio, quando você vai plantar lá o teu pomar, até depois começar a fazer adubação de manutenção, se passou pelo menos 4 anos. E a questão química do solo vai se alterando nesses 4 anos. Por isso que a gente colocou aqui, refazer a análise de solo ao final do período de formação. Para a aula de hoje, a gente vai utilizar essa base, um potássio que está alto e um fósforo que está baixo. Assim, nós vamos definir a dose. Como que deve ser feito o parcelamento? Nós já destacamos um pouco na aula anterior, o parcelamento vai ser bem parecido com o período de formação, mas vai se alterar a dose. Então a gente tem 3 principais fases aqui: o início da brotação, novembro e dezembro, e depois de fevereiro a março. O nitrogênio deve ser parcelado 40% no início da brotação, porque o nitrogênio é muito importante para a fotossíntese, para a expansão foliar, para a nutrição dessa planta, e depois 30% novembro e dezembro e 30% fevereiro e março. O fósforo a gente coloca inteiramente no início da brotação, tá? Todo o fósforo necessário quando vai começar a brotação. E o potássio, 30% no início da brotação, 40% em novembro e dezembro e 30% de fevereiro a março. E eu vou dar também uma dose por planta, para você de fato entender como é que funciona. Então vamos lá, tem a tabela aqui. Aqui o seguinte, pessoal, alguns manuais de adubação, eles podem te dar uma dose de nitrogênio com base no teor foliar de N. Então, seria indicado você fazer uma análise foliar do teu pomar para definir a dose de N. Tá? Você consegue tranquilamente mandar para um laboratório aí que faz análise de solo, e também muitos deles já fazem análise foliar, e aí tem o teor de referência em gramas por quilo. Você vai coletar as folhas lá
né, e vai ver qual que é o teor referência. Se for menos do que 23 gramas por quilo, vai te dar uma dose, segundo a expectativa de produção. Se for de 23 a 27 gramas por quilo, vai te dar outra dose, e acima de 27 outra dose. Então, para cá, a gente vai definir uma produtividade esperada de 50 toneladas por hectare de citros, tá? 50 toneladas e um teor de referência médio de 23 a 27. Nós vamos colocar 150 quilos. Vamos pegar 150 quilos e a gente vai distribuir segundo aquele cronograma lá com os fertilizantes que a gente tem disponível. Na ausência da análise foliar, que eu sei que muitos produtores de citros têm essa dificuldade ou às vezes não tem um laboratório muito próximo que faz essa análise foliar, só que eu super recomendo para que, se você for investir em citros, você também pesquise laboratórios que podem te dar essa ferramenta de tomada de decisão, tá? Você pode ali utilizar, né, ou definir uma dose segundo ao vigor e crescimento dessas plantas. Se elas estão assim com vigor baixo, a coloração das folhas tá com verde que não é muito intenso, é um verde mais pálido, talvez você pode colocar uma dose um pouco maior. Enfim, então você deve observar também a planta se você não tiver a ferramenta aqui de análise foliar. Nós queremos produzir 50 toneladas, 150 kg de N. Agora de potássio, tá? Como a gente viu, o potássio estava alto. Então a gente quer produzir 50 toneladas com potássio alto, a dose vai ser de 60 kg de K2O por hectare ano. E o potássio aqui não é o da análise foliar, é o potássio do solo. Então você pode fazer uma análise antes de começar o período de adubação de manutenção e utilizar como base aquele potássio que você identificou, tá? Não precisa fazer no pomar inteiro. Como o citrus vai dar um espaçamento de 6 metros, geralmente, entre linhas e 4 metros entre plantas, que pode variar um pouco isso, você pode fazer a coleta só na região onde você aduba, que é a projeção da copa, para definir como é que está o potássio ali, né? Não precisa fazer no meio das linhas. Várias culturas agrícolas, como é o caso da manga, né? O caso do café, o caso de outras frutíferas, a videira também, você não precisa fazer na entrelinha, você faz aonde você vai utilizar a adubação, que é ou na projeção da copa ou 2 metros ali longe do caule da planta, tá? Então o citros é a mesma coisa, você vai fazer a coleta apenas onde você aduba, que no caso do citros é na projeção da copa, ali próximo, né, da planta. Então você fez essa análise, viu lá que o potássio estava alto, a dose para essa produtividade é de 60 kg de K2O por hectare ano. 30% no início da brotação, 40% em novembro e dezembro e 30% de fevereiro a março. Muito bem, agora a questão do fósforo. O fósforo a gente vai fazer uma aplicação total no início da brotação para a produtividade de 50 toneladas com fósforo baixo no solo, né? Análise de solo aqui também, preste atenção. Nós vamos precisar de 100 kg de P2O5 por hectare ano. Muito bem, então a gente já definiu a dose, 100 kg de fósforo, 60 kg de K2O e 150 kg de nitrogênio. Quais fertilizantes nós vamos utilizar? Eu vou colocar 3 aqui, só que poderiam ser utilizados outros e poderiam ser utilizados também alguns formulados, tá? Aí depende de você entender sobre adubos, o que tem disponível na tua região. Eu coloquei 3 como exemplo para a gente entender como é que funciona. O nitrato de amônio, que é muito interessante, tem nitrogênio na forma nítrica, prontamente disponível para a planta absorver. Eu devo tomar cuidado se der uma enxurrada. Eu posso perder um pouco esse nitrato, né? Ele pode lixiviar. Você poderia utilizar uma ureia também, sem maiores problemas. Agora, em muitos casos, o que a gente está vendo é que o nitrato de amônio está compensando em relação à ureia. Super simples, que é um produto legal, né? Que tem aí 18% de P2O5, tem cálcio e tem enxofre também. E o cloreto de potássio, que tem 60% de K2O. Vamos fazer essas contas então. Nitrogênio, 150 kg de N eu preciso. É muito simples, né? Eu divido pela concentração do meu adubo. Divido por 0,33. Vai dar uma dose de 454 kg de nitrato de amônio, que vai ser parcelado, a gente já vai ver isso aí. O fósforo, 100 kg por hectare, dividido por 0,18, vai dar uma dose de super simples de 555 kg por hectare. O potássio, 60 dividido por 0,6, vai dar 100 kg de cloreto de potássio.
essa aqui é a quantidade de adubo que a gente vai precisar por hectare, beleza? Então vamos lá, vamos ver como é que vai ficar esse parcelamento. Então eu fiz já para vocês aqui, né? Eu multipliquei a dose aqui que eu precisava de nitrato de amônio por 0,4 e depois por 0,3. Então vai ficar exatamente assim, eu vou precisar no início da brotação de 181 kg por hectare de nitrato de amônio, em novembro e dezembro 136, de fevereiro a março também 136. Aqui o super simples, eu vou precisar de 155 kg por hectare no início da brotação. E cloreto de potássio vai ser 30 kg no início da brotação, 40 kg de novembro e dezembro e mais 30 kg aqui em fevereiro e março. E aí eu coloquei também para você entender e para ficar bastante claro, né, a dose por planta, levando em consideração um espaçamento de 6x4, 6 entre linhas, entre ruas e 4 entre plantas. E aí depende do teu espaçamento, né? Você pode ter um mais adensado ou menos adensado. Aí você faz essa multiplicação e vê quanto que precisa daquele produto por planta, porque você não vai colocar o fertilizante lá no meio da entrelinha, em área total, não. Você vai só distribuir o adubo na projeção da copa. Entende? Você vai ver onde que está a copa e abaixo daquela copa você vai distribuir o adubo. Vai ficar o seguinte, pessoal. Aqui, né, o nitrogênio, nitrato de amônio. Nessa densidade 6x4 vai dar 417 plantas por hectare. Você pega aquela dose da tabela anterior e divide por 417. Vai ficar no início da brotação 435 gramas por planta de nitrato de amônio, depois, novembro e dezembro, 326 e fevereiro e março, 326 de nitrato de amônio por planta. Agora, super simples, no início da brotação você vai colocar 1,3 kg por planta, tá? E depois o cloreto de potássio é 72 gramas por planta no início da brotação, 95 em novembro e dezembro e depois 72 lá ao final em fevereiro e março. Então é assim que fica a nossa adubação para citros, lembrando que pode variar de acordo com a concentração de nutrientes no teu solo, é interessante fazer uma nova análise e depois você pode escolher também outros fertilizantes, dependendo do teu sistema de cultivo, se é por fertirrigação ou não, escolhendo os fertilizantes e aqui colocando dentro da densidade por hectare, mas basicamente segue essa lógica. Se você quiser aprender tudo, né, sobre adubação das mais diversas culturas agrícolas, aprender a interpretar análise de solo e depois montar laudos de adubação, nós temos a Escola de Adubação e Fertilidade, vou deixar um link aqui abaixo para você conhecer se você ainda não faz parte, ok? Também se você precisar da nossa consultoria agrícola individual, que a gente monte um laudo de adubação profissional para você, para a tua área, tem um link também aqui abaixo. É só você chamar a nossa equipe no WhatsApp, explicar o que você está precisando, que a gente também pode te atender, pode te prestar esse serviço. Certo, pessoal? Muito obrigado por assistir até aqui. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau! Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, comentar e compartilhar, conheça os nossos cursos profissionais e a nossa consultoria agrícola individual. Para saber mais, é só clicar nos links disponíveis na descrição. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, comentar e compartilhar, conheça os nossos cursos profissionais e a nossa consultoria agrícola individual. Para saber mais, é só clicar nos links disponíveis na descrição.